Olá, sou José Luís Gaspar, sou filho de Menógica Ribeiro Jorge, de Maria Helena Gaspar, sou casado com Cristina Macedo, sou pai de duas belíssimas crianças e sou candidato à Câmara Municipal de Amarante com orgulho e determinação. José Luís, és um amarantino, nasceste em França. Conta-nos um bocadinho o teu percurso, como foi viver em França, como se deu o regresso a Portugal. Viveste em Abodela também, não é verdade? Exatamente, portanto, é como disseste, os meus pais tiveram que emigrar, atendendo à conjuntura na altura, eu e a minha irmã nascemos lá. Depois os meus pais entenderam por bem que a minha educação teria que ser em Portugal e, portanto, com 7 anos vim para Amarante, para a freguesia da Abodela, que é a terra dos meus pais e dos meus avós, e a partir daí, enfim, a minha história começa aí, aqui em Portugal. Faço toda a minha primária em Abodela, uma freguesia que eu gosto muito, e é normal que goste, as minhas raízes são de lá. E depois vim estudar para o Colégio São Gonçalo, e daí para a faculdade, enfim. No Porto, não é verdade? No Porto, estive na Universidade de Lusíada, em Gestão, e depois, quando regresso para o mundo do trabalho, tive a felicidade de encontrar trabalho em Amarante e desde sempre estou aqui. José Luís, sabemos que os valores e os princípios, ou seja, a formação do caráter se faz na infância, não é? Que figuras gostavas de destacar na tua infância e de que forma é que contribuíram para a formação do teu caráter? Na nossa infância, eu julgo que o que nos toca mais é quem está mais próximo de nós. E neste caso, no meu caso, eram os pais, embora eu, como eu disse, vim para cá, me separar dos meus pais, mas no entanto, todas as férias e todos os tempos eu ia ao encontro deles, ou eles vinham ao meu encontro, e marcaram profundamente, até porque a questão de quem está lá fora, a saudade, depois a necessidade de aproveitar os minutos todos, e portanto foram realmente uma referência muito grande para mim. E depois, em Abodela, os meus avós, eu devo confessar, o meu avô Gaspar e a minha avó, que era conhecida por Marquinhas, foram pessoas que me marcaram profundamente. O meu avô tinha assim um regime militar, ele tinha sido da PSP e portanto era muito militarista. Aquela questão que eu ainda me recordo hoje, dizer que um homem é um homem, a palavra de um homem, a responsabilidade quando se diz qualquer coisa e que tem que se assumir. E eu incorporei muito estes princípios e falava nisso, valores que se perderam, que se banalizaram, em termos da responsabilidade, da atitude, que eu acho que nós temos que recuperar. E daí a necessidade, quando eu falo muito, de repensarmos o ensino, repensarmos determinados valores. E eu tive essa oportunidade. Sabem, é que eu lembro-me, quando era miúdo, por exemplo, a relação com o idoso. Eu tenho uma relação de muito carinho, e de muito apreço para as pessoas com mais idade, porque eu sou daquele tempo, apesar de ter 46 anos, em que nós na aldeia tínhamos que cumprimentar toda a gente de uma forma muito mais carinhosa, muito mais íntima. Era a tia Maria, o tio Joaquim, não eram nossos tios, não nos eram nada, mas havia esta relação de respeito que hoje em dia se perdeu. Mas que são coisas que eu trago comigo e algo que eu também quero transmitir às minhas filhas, porque eu acho que é importante este respeito, estes valores. Eu costumo dizer que a palavra de um homem é a palavra de um homem e mulher, obviamente, Claro. que nós temos que respeitar e temos que voltar outra vez a valorizar, esquecer que a assinatura é importante, não, mas a palavra da pessoa é importante. E depois desta etapa que foi a faculdade, o que é que se seguiu? Portanto, acabado o curso, acabados os estudos, rumo ao mercado de trabalho. Rumo ao mercado de trabalho e claro que hoje é mais difícil, na altura era mais fácil encontrar trabalho, embora tive alguns meses à espera, e nesse tempo, enquanto não consegui encontrar, fui-me candidatando para diversas entidades, bancos, enfim,
aquilo que é normal, até porque eu era da área de gestão. E na altura eu e um grupo de colegas que ainda não estávamos a trabalhar, decidimos avançar com uma empresa, porque achamos que, bem, já que não tínhamos trabalho, achamos que era a melhor maneira, e na altura criámos uma empresa de consultoria, e demos os primeiros passos. Entretanto consegui trabalho numa associação empresarial, na altura comercial e industrial. A da Marente. A da Marente, exatamente. E até hoje ainda continuo a trabalhar nessa entidade, uma entidade que eu gosto muito, e portanto foi no fundo foi isso, não é? Foi um desafio muito interessante, no sentido em que a associação começou a dar apoio às empresas, até programas financiados. Já estamos a falar de uma altura em que há quadros comunitários, e portanto esse foi um grande desafio, começar a toda uma nova forma de estar na associação, outro tipo de apoio às entidades, e portanto foi muito interessante. Foi muito interessante porque deu para conhecer muita gente, deu para conhecer novos métodos de trabalho, deu para conhecer uma realidade que era a realidade da Marente, e é engraçado quando olhamos de 96 para agora, mesmo as empresas, a evolução que elas tiveram. Eu julgo que a área da formação, a área da consultoria, isso veio ajudar a criar uma nova dinâmica. Mas também havia uma liderança muito proativa, não é? Na associação. Havia um homem, nomeadamente o presidente da instituição, que era o Sr. Clemente, que era um homem muito próximo das pessoas, eu gostava muito dele, e depois ele tinha uma liderança muito interessante, é que ele deixava trabalhar, ele não era daqueles que se queria apropriar de nada, e portanto foi um homem, eu devo confessar que me marcou, e ainda hoje eu estimo muito pela sua atitude, porque muitas vezes a questão da gestão, há quem pense que ser um líder é aquele que fala alto, é aquele que exige, mas não, um líder tem que ter capacidade de trabalhar em equipe. Nem toda a gente o consegue. Enfim, já trabalhei com muitas pessoas, e há aqueles que acham que tem que exigir, que eu é que mando, eu é que sei, não é nada disso. Nós temos é que falar com as pessoas, nós temos é que ter a capacidade, quando pedimos qualquer coisa, saber dizer, por favor, não custa nada. Mas é assim que muitas vezes nós conseguimos chegar a atingir o nosso objetivo. Eu, inclusive, numa outra experiência profissional que tive, numa entidade já de outra dimensão, que me ajudou muito, aliás, porque conheci gente muito boa, e também me fez perceber que as entidades grandes, estamos a falar de um hospital que já tinha uma dimensão bastante grande, as pessoas são iguais, as pessoas querem um tipo de liderança diferente. Um tipo de reconhecimento diferente, o que é interessante pensarmos, e quando nós associamos tudo isto à questão política, é igual, numa empresa, em nossa casa, na classe política, eu acho que as coisas não são muito diferentes. O que faz com que sejam diferentes são as pessoas, e umas vezes as coisas resultam positivamente e outras resultam negativamente. Porque nós todos temos virtudes e temos defeitos, enfim, é como em tudo na vida. Mas eu julgo que a minha virtude é essa, eu acho que é a única virtude que eu posso assumir. Com certeza a única. Que é claramente conseguir trabalhar em equipa, motivar as equipas, de uma forma simples, sem complicar. Dar resposta pronta, nunca me esconder atrás de ninguém. Aliás, eu critico muitas pessoas, mas sou mesmo muito crítico, das pessoas não assumirem a sua responsabilidade. Eu costumo dizer que quem está à frente tem que ser o primeiro a assumir a responsabilidade. Mas isto em tudo na vida, em nossa casa, na nossa profissão, em qualquer entidade em que tenhamos essa responsabilidade de liderar. Saber trabalhar em grupo, acho que é isso, é motivar as equipas, conseguir tirar delas o melhor que elas têm. As pessoas são o centro de tudo. Enquanto nós não percebermos isso, é muito complicado. Às vezes temos esta grande mania que temos que ter paredes novas para que as coisas funcionem. Eu no hospital dizia sempre, as paredes não tratam doentes, e não. Nós temos agora umas paredes muito melhores. Temos um edifício lindíssimo, mas aí está, não funciona porque não tem as pessoas
boas, aquelas que realmente trabalhavam, davam tudo, porque acreditavam que a missão delas era salvar pessoas, era tratar bem as pessoas. E o hospital, por exemplo, que eu tenho que falar daquilo que conheço, o hospital era uma instituição que, apesar de as instalações débeis que tinha recursos humanos lindíssimos, que trabalhavam com amor à causa e vestiam a camisola e era uma referência, eu devo confessar que era uma referência. Como é que surgiu o bichinho da política? Sabemos que em 2001 tu foste, digamos assim, empurrado para ser candidato a Presidente da Câmara. Como é que foi esse processo? Com certeza que o bichinho nasceu muito antes, não é? Mas aí é que dás a cara, digamos assim. Eu lembro quando era miúdo, tive uma influência, curiosamente, da minha avó. Já faleceu há 4 anos, mas a minha avó, apesar de ser analfabeta, ela adorava a política. E então, na altura, a televisão não é como é hoje, e havia muitos debates políticos, e eu assistia ao lado da minha avó, e é engraçado depois ela comentar aquilo, falava comigo como se eu entendesse daquilo. Eu, na altura, não tinha qualquer experiência, mas ouvia atentamente. E a partir daí, quer dizer, comecei a criar alguma simpatia, algum respeito por aqueles homens que nos lideravam, que nos governavam, independentemente da fração política. Eu conseguia olhar com um olhar crítico a partir daí. Depois, claro que no Colégio São Gonçalo, quando ainda estudante, também estive envolvido noutras atividades, noutros grupos, até porque na altura houve, além do desporto, há pouco quando se falava do meu percurso no Colégio São Gonçalo, também tive um percurso, porque criámos lá um grupo de teatro, e tinha colegas que também gostavam da política. Um deles até era o Paulo Assis, que era irmão do Francisco Assis, e falávamos muito da política, isso, enfim, havia já um sentido. Ação, também é política, também é. E na altura até quem nos coordenava era a professora Regina Sardoeira, que muito fez por aquele grupo e durante alguns anos, e longos anos. Entretanto, através disso acabamos por tinha colegas meus que já estavam bastante envolvidos, um deles até um jovem que já não vejo há muitos anos, o Miguel Leitão, que fazia parte da estrutura da JST, e aí comecei a ajudar quando podiam, e a envolver-me. Depois aparece o ano 2001. O ano 2001 foi um ano caricato, porque infelizmente o nosso candidato teve a infelicidade de adoecer, e há 2 ou 3 meses das eleições, o PST, naquele caso, entrou num vazio. Ninguém queria era o Dr. assumir. Pedro Cunha. Era o Dr. Pedro Cunha na altura, mas ele infelizmente não pôde dar continuidade. E entrou-se num vazio, porque ninguém queria assumir, porque sabiam que esta mudança era para perder. E pediram-me, não sei porquê, sinceramente não faço ideia porquê, para que eu assumisse essa responsabilidade. Eu, na altura, declinei, porque não fazia qualquer sentido. Aliás, eu defendia que tinha que ser o que eu chamava um peso pesado, alguém que já com uma imagem consolidada e amarante, porque não fazia sentido. Eu, obviamente, que temia uma má prestação, até porque não tinha esta experiência, mas depois de muita insistência, a própria distrital, na altura liderada por Luís Filipe Menezes, tentou-me convencer, e eu acabei por ficar convencido por uma razão muito simples. Embora soubesse na altura que ia ter, enfim, um resultado péssimo, que não dava tempo para fazer milagres, até porque não havia, as estruturas nas freguesias não estavam criadas. Na altura não concorremos até, se não estou em erro, 12 freguesias, enfim, uma série de situações que penalizaram bastante. Mas na altura eu não queria que acontecesse o que tinha acontecido em 97. Em 97 o PST passou por um momento crítico, em que houve um acordo leonino, em que à Câmara não candidatou-se, era a sigla do PP, e a Assembleia Municipal do PST. Isto criou muita confusão nos amarantinos. E o PST caiu estrondosamente. Havia que recuperar. Isso em 2001.
não avançássemos pelo PST para nos afirmarmos novamente, eu julgo que iria ser desastroso. Eu acabei por ficar convencido, apesar de ter só quase, julgo, 2 meses para esta empreitada, acabei por assumir e acabei por gostar. Acho que foi uma boa experiência. E os resultados em 2001, apesar de tudo, foram interessantes. Foram positivos. Foi bastante interessante. Um jovem que estava vaticinado à derrota, acabaste por ser uma surpresa. Afinal, na altura só havia 7 vereadores, agora há 9, mas na altura havia 7 e toda a gente dizia que ia ficar 6-1, quer dizer, que só eu é que ia ser eleito, mas acabou por não ser assim, acabei por eleger, ficou 4-3 e foi bastante bom. Perdi na altura, se não estou em erro, por 1500 e tal votos. Zé Luís, então qual foi a marca que distinguiu a tua candidatura em 2001? Uma forma de fazer política diferente. Eu lembro-me que na altura tentei introduzir inovação, causas diferentes. A primeira regra que eu assumi, atendendo a que eu sabia que era uma candidatura que tinha que fazer diferente, eu tentei introduzir para já um discurso de verdade, acabar com aquela política barata que eu assistia. Sentiram que havia ali algo diferente, apesar de ser jovem, apesar de não ter a experiência das pessoas que meus adversários olharam com simpatia para a minha candidatura. E depois também tentei introduzir alguma inovação, do género, por exemplo, ainda hoje se fala muito de orçamentos participativos. Eu já na altura falava nisso, quer dizer, como algo distintivo, de envolvermos a população. Eu tentei fazer um discurso diferente e eu julgo que isso as pessoas gostaram. Claro que não confiaram plenamente em mim, porque se calhar não, como eu era uma figura desconhecida, pelo menos no panorama político, mas acabaram por respeitar aquilo que eu fiz. Eu julgo que isso a mim fez-me crescer e fez-me acreditar naquilo que para mim é fundamental. A política, às vezes nós confundimos os políticos dos politiqueiros, é algo que eu também sou muito crítico a essa classe política. Eu tento estar noutro patamar, podem não acreditar, enfim, porque hoje em dia há muita instrumentalização, principalmente quem está no poder há muito tempo. Não estou a dizer que é por mal, mas há vícios que se criam, mas eu tento sempre me separar disso e tudo que apresento, podem não acreditar, mas pelo menos eu acredito sempre naquilo que digo e acredito, enfim, que posso fazer diferente. E em 2009, mais uma vez, não foste homem de virar a cara ao desafio, não é? Não estava nos teus projetos, lembro-me dessa etapa, mas... Estava. Aliás, embora alguns achassem, dizem, enfim, é maldicência, mas não interessa. Eu, na altura, fazia parte de uma comissão política, eu tinha estado afastado da política, mas depois entenderam, enfim, convidar-me, eu não queria, mas acabei por aceitar. E na altura eu tinha dito claramente eu não queria fazer qualquer plano, não queria estar em nenhuma estrutura, em nenhuma candidatura, por uma razão muito simples, porque eu não podia aceitar, porque eu queria acompanhar o meu pai até aos últimos dias. Aliás, foi um ano complicado, fui 2 ou 3 vezes com ele à França e era uma doença terrível. Mas enfim, e estive um pouco afastado e as pessoas sabiam disso. Mas depois quis o destino, eu também não sou de virar a cara à luta. E muito menos alguns desafios que às vezes me possam fazer. E na altura, uma reunião, havia um putativo candidato, ou 2, enfim, sei lá. E houve um desafio que eu não gostei, do género, quem tem coragem, quem não tem. Eu não tenho que provar a ninguém que tenho coragem, era o que faltava. Sim, já o tinhas provado em 2001, exatamente, não tenho que provar a ninguém, mas na altura esse desafio eu acabei por, que me lançaram esse repto e a dizer, bem, eu estou aqui e sou putativo candidato. Eu desde lá para cá acabei por assumir depois a Comissão Política. O então Presidente da Comissão Política, a um ano de eleições, desiste, eu assumo a Comissão Política e então todo esse grupo de trabalho que estava comigo, saíram esses tais 3 ou 4, tudo bem, foi pacífico, mas mantive toda a estrutura comigo de lá para cá e ao longo destes 4 anos julgo que temos feito um trabalho muito sério,
temos feito um trabalho muito positivo, tanto os meus colegas de variação, os colegas da Comissão Política e da Assembleia Municipal. E, portanto, é um grupo que se manteve coeso, é um grupo que veio sempre a trabalhar de forma constante, sinalizando vários problemas, aprofundando alguns pormenores, e de forma natural acabamos por assumir esta candidatura, porque acreditamos, aliás, se assim não fosse, não estaríamos cá, acreditamos que as pessoas já têm uma consciência diferente, já nos conhecem melhor e, portanto, que agora irão obviamente, votar favoravelmente naquilo que são as nossas ideias e os nossos propósitos. Mas que tipo de candidato é este? Que homem és tu que não desiste? Onde é que vais buscar a energia e a resistência? Porque nós sabemos que estes processos são altamente desgastantes, não é? Eu costumo dizer... Tu não desistes mesmo? Não desisto, não. Eu não desisto daquilo que é a minha causa, e a minha causa é Amarante. Eu não desisto daquilo que é a minha convicção. E a minha convicção é que eu com todo o grupo de trabalho que está comigo, que nós conseguimos fazer diferente, que nós conseguimos fazer muito mais. Eu tenho sido muito crítico relativamente a alguma postura e alguma inatividade que há em Amarante, porque nós podemos ter feito muito mais, porque quem faz acontecer as coisas são as pessoas, nem são sequer os partidos, nem são as pessoas naquilo que acreditam. Por isso é que nós em nossa casa uns são mais bem-sucedidos, outros são pais muito mais responsáveis, porque em causa estão as pessoas. E eu sempre disse e volto a dizer, eu não deixo de lutar por aquilo que eu acredito. E como eu acredito que Amarante tem um potencial enorme, tem, além desse grande passado que tem, pode ter um futuro muito melhor. E por isso eu não viro a cara. Esta questão que às vezes até desta crítica barata que muitas vezes há, bem, ele vai lá outra vez, pois vou porque eu acredito. Zé Luís, neste percurso todo político, quem é que sai principalmente prejudicado? Claramente a família. Aliás, aproveito para lhes pedir desculpa. Se há alguém que eu tenho que pedir desculpa em todo o meu processo político, as únicas pessoas que eu tenho que pedir é à família, porque isto prejudica-os, claramente. O pai não está presente, o marido não está presente, mas é como eu digo, eu acho que eles percebem e eles apoiam-me precisamente porque sabem que eu defendo esta causa e, portanto, respeitam a minha decisão. Mas sei que é difícil, sei que é muito difícil verem-se privados do pai, do marido, mas enfim, acredito que no futuro irão recordar este meu período com orgulho, e é isso que eu espero. E afinal são as mulheres da tua vida, não é? Da mesma forma que eu sinto muito orgulho nos meus pais, apesar de serem gente humilde, mas que me ensinaram muito. Eu acredito que eles também vão sentir muito orgulho em mim e, portanto, acho que vai valer a pena. Zé Luís, como é que analisas a tua candidatura no âmbito do panorama político amarantino e das restantes candidaturas, obviamente? Assim, há 5 candidaturas a concorrerem para a Câmara, 2 senhoras, aliás, que eu já tive o privilégio de poderem estar num debate com elas, os outros até nem quiseram aparecer. E há depois a candidatura do meu principal adversário, que é o Partido Socialista, algo que eu há muitos anos venho, eu e não só, muitos outros candidatos têm vindo a denunciar, que é o Dr. Dinis Mesquita. Acho que é um candidato que eu, pessoalmente, mas quem sou eu, porque enfim, poderá parecer mal estar aqui a criticar, mas que eu entendo que não tem capacidade para, e não tem aquilo que é necessário para ser um bom candidato. Mas julgo que os amarantinos poderão julgar no dia 29. Aliás, a ver pelo discurso e por o ataque a algumas ideias que eu avancei, nomeadamente por trás de mim, quando avancei com um projeto que eu me orgulho e que já defendo há muitos anos. A única diferença é que até agora dizia por palavras e agora mostrei uma imagem. O Parque Florestal, O Parque Florestal, em que tentam... Isto é ridículo e é isto que não pode acontecer na política.
estas coisas de vai abater árvores, não vai nenhuma árvore ser cortada, muito pelo contrário, vai ser assinalizado, vamos respeitar a natureza, vamos a dar dignidade aos animais e vamos criar e vamos fazer com que o parque tenha a dignidade que merece. E a necessidade que há de tentar denegrir um projeto que é lindíssimo, feito por amarantinos, com orgulho, que eu sei que fizeram com muito orgulho e muita paixão. E eu costumo dizer até, porque eu não critico arquitetura nem arte, e estas pessoas que se candidatam a uma Câmara são queridos de estudo e mais qualquer coisa. E por isso é que eu acho que ele não pode ter a responsabilidade de gerir os destinos da Amarante. Depois há uma candidatura independente. Uma candidatura independente que eu tenho alguma dificuldade em falar, porque eu não... Então eu dou um ponto. Eles assumem-se como os melhores para a Amarante. O que dizer? É assim, são pessoas... E seguramente espero ainda ter a oportunidade até dia 29 poder confrontar algumas coisas. Para já a falta de respeito pelas instituições partidárias. Alguém que vem dizer que o candidato do PSD e da coligação Afirmar Amarante, que neste caso sou eu, que não tem ideias, quando nós sabemos que as organizações políticas não é um homem só que está. Eu tenho uma equipa de gente muito capaz, de gente séria, e atrás de mim vieram outros candidatos. Outros candidatos, alguns que até são amigos privados dele. E vir dizer que nós não temos ideias. Assim, eu acho que isto é uma falta de respeito. E só por aqui, alguém que não tem respeito institucional pelas pessoas não pode ser candidato. E depois vir agora lembrar-se que Amarante realmente perdeu a centralidade, que Amarante poderia estar muito melhor, e só agora é que se apercebeu, não é sério. Não é que não o pudesse ser candidato, mas tinha que ter um posicionamento diferente, tinha que ter atrás dele causas, as causas que eu há muitos anos defendo, que é Amarante, ele só agora é que as defende. E portanto eu julgo que essa candidatura eu não a posso levar a sério, a forma como ela aparece, até porque o tentar passar a ideia que teria que ser um candidato, ou que seria oriundo do PSD, eu devo confessar que estou há muitos anos no PSD, nunca ouvi lá. E portanto, se nunca lá esteve, porque é que dizem que é do PSD? Pode ter estado no passado, como muitos, outros estiveram noutros partidos políticos e agora são do PS ou do PSD. Agora, esse senhor não se pode intitular também vindo de uma determinada fração. E por isso é que eu digo, não é uma candidatura séria. Uma palavra, como te definirias como político? Isso aí é complicado nós estarmos a tentar. Eu gosto mais que sejam as outras pessoas a me definirem. Sou persistente, sou um homem de causas, diria isso. Sou um homem de causas. Bom, nós estamos perto do final desta entrevista e eu, assim, a título de resumo final, o que eu gostava de perguntar é se no próximo dia 29 de setembro ganharas as eleições, a quem é que gostavas de dedicar a tua vitória? Eu quero dedicar a todos aqueles que acreditam que Amarante pode ser diferente, que Amarante pode ser diferente para melhor. Eu quero dedicar a todos os amarantinos, a todos aqueles que votem ou não votem em mim, mas que a partir do dia 29, se essa for a minha responsabilidade, que estejam disponíveis a trabalhar comigo, que estejam empenhados em defender a sua terra e portanto vai mesmo para os amarantinos. Zé Luís, muito obrigada por este momento e resta-me agradecer a toda a equipa da produção e à disponibilidade da Tesouraria Mário por este belo espaço. Muito obrigada.